E agora uma curiosidade, como um engenheiro transformou num vendedor, e esse vendedor, além de assim, ter essa cultura mineira do Rio, do Brasil, e vender num país em que, digamos assim, precisa ser mais direto. Como funcionou isso tudo, Felipe? É bem interessante, é bem interessante. Para início de conversa, assim, sobre vendas, é um capítulo. Eu tentei me esquivar por um tempo, né? Eu tentei, com toda a admiração que eu tinha pelo meu pai, que era um vendedor, pela formação em engenharia, eu tinha um medo, eu tinha muito receio de me assumir vendedor e me sentir menos engenheiro. Essa era uma coisa que martelou muito na minha cabeça. Tanto que eu comecei meio que, né, como um bom mineiro, comendo pelas beiradas ali. Comecei a trabalhar com vendas nos bastidores da venda. Então, suporte técnico, não era o cara que necessariamente tinha uma interface com o cliente, então eu dava o suporte técnico para os vendedores, ali na parte de orçamentação, elaboração de propostas técnicas, comerciais, é uma área que me permitiu o primeiro contato com vendas. Ali eu acho que eu passei por aquele processo de aceitação e foi bem superado. Só que assim, eu sempre tive. As pessoas, quando você começa a buscar elementos da sua vida em momentos, né, anteriores, eu sempre fui um vendedor da turma, por exemplo, de engenharia. Eu era o cara que, sei lá, a gente tinha um trabalho em grupo e eu sempre conciliei, né, fiz 2 cursos técnicos, um na área de mecânica e manutenção, outro na área de logística, enquanto eu terminei o ensino médio, junto com o ensino médio. Depois eu fiz a minha engenharia mecânica durante 5 anos e meio, que eu fiquei um pouco enrolado com o TCC. Faz parte, né? E trabalhando, sempre trabalhei, e bolsista ainda, então eu tinha que equilibrar os pratos. Mas eu era meio que o vendedor, assim. Como eu já trabalhava na área de suprimentos, eu lidava muito com representante de vendas, né? Então, às vezes, apertava para desenvolver um trabalho acadêmico, por exemplo, e eu falava, bom, o que a gente tem aqui? Eu tenho um catálogo técnico, eu vou pedir para esse meu companheiro do grupo aqui pesquisar a fundamentação teórica desse assunto, vou pegar o catálogo e a gente vai apresentar. Vamos distribuir e delegar um pouco as funções. E a gente ia apresentar o trabalho, né? Muitas vezes isso aconteceu na faculdade, e o nosso grupo era o melhor, assim. E até a minha atuação individual no grupo muitas vezes era elogiada, mas mal sabiam que era um trabalho preparado ali meio que no improviso, na criatividade, né? Não era sempre assim, mas isso me marcava muito, porque como que de uma informação muitas vezes sucinta, eu conseguia extrair algo interessante e me tornar convincente, né? Às vezes falava pouco, mas eu falava questões importantes, era objetivo no sentido de cobrir todos os tópicos, né? Então isso foi bem marcante, assim, na minha jornada ali como engenheiro. E depois eu entendi que realmente, bom, é algo que eu tenho vocação, é algo que eu vou aceitar e vou me dedicar, vou buscar me qualificar cada vez mais nessa área. E hoje eu tenho tido, né, humildemente falando, eu tenho tido bastante destaque aqui no meu campo de atuação. E o mais importante, tenho muito orgulho de falar que eu trabalho com vendas hoje. Que legal, assim, é legal a sua história, assim como de vários profissionais que passaram aqui pelo podcast. Acho que na vida, né, a gente acaba vendo tudo. Ninguém nasce querendo ser vendedor, né? E a gente sempre imagina que o vendedor é uma função menos importante, né? Acho até que a gente está evoluindo como sociedade, as pessoas estão começando a entender a importância do papel desse profissional nas empresas, né, Felipe? Totalmente, totalmente, assim. Tanto que você percebe movimentos de pessoas que, né, como o meu movimento, eu me formei em engenharia, fui para a área de vendas. E eu, até abrindo um parêntese aqui, em 2000, eu não me recordo muito bem exatamente um ano, mas em 2015 ou 2016, nós tivemos uma mesa redonda na faculdade e um dos convidados, que era inclusive amigo de universidade do coordenador do nosso curso, ele era engenheiro também, de formação, e se dedicou a vida inteira com vendas. E a participação dele foi algo marcante para mim, tanto que até agora, 2 meses atrás, eu entrei em contato com ele, achei ele no LinkedIn, mandei uma mensagem para ele, coincidiu de ser da semana do aniversário dele,
E eu falei, cara, você não faz ideia, você não sabe, mas um jovem estudante que estava na plateia, daquele período ali, né, passei mais ou menos o intervalo, eu acredito que tenha acontecido esse evento, eu fui muito impactado pelo seu testemunho ali como profissional, porque ver a jornada que você trilhou como um engenheiro profissional, que se tornou um profissional de destaque na área de vendas, foi muito forte para mim. Jorge Souza, o nome dele. Até não sei se ele está ouvindo, mas eu agradeço muito ao testemunho que ele deu, né? Porque me impactou muito e falou, cara, eu lembro dele falando as habilidades que a engenharia te traz, você precisa saber utilizar essas habilidades na área de vendas. É um perfil mais analítico, você não vai ser um cara que vai falar... não que os vendedores tenham esse perfil, não me entendam mal, mas assim, você não vai ser o cara que vai falar muita coisa, florear, você vai estar... Porque na engenharia a gente trabalha muito em resolução de problema, com foco ali, né, em uma abordagem mais preventiva, né? Então a gente geralmente está preparado, faz um estudo antes, faz uma análise antes, e é muito o meu perfil como vendedor. Eu gosto muito de analisar antes de estar na frente do cliente, né, de me preparar. Então, vários profissionais estão fazendo esse movimento, né? E vendas, vai ver aí o histórico de muitos CEOs, né? De muitos CMOs também, né? Na área de marketing. Como que eles começaram? Vai ver grandes empresários que começaram vendendo ali, gastando sapato, né? De porta em porta, visitando o cliente. Coincide com a história de muitos, né? Sim, e assim, que tomara que tenhamos mais profissionais assim como você, objetivos. Aqui, quem sabe acompanha o nosso canal sabe que vendedor tagarela, independente da área, já não funciona mais, esse falante não existe. E que bom que tem profissionais assim. Qual o nome, Felipe? Só para reforçar, Jorge? Jorge Souza. Ele está trabalhando no Espírito Santo, numa empresa distribuidora de válvulas industriais, excelente profissional, um cara fantástico, assim, que não é à toa que está conquistando muitos resultados, assim. Vou até mandar um corte aí que eu citei ele no nosso podcast. Não, que legal. Ele vai ficar bastante lisonjeado. Tem que reforçar, porque eu gosto sempre de compartilhar que as pessoas estão mudando o mundo e não sabem, né? Às vezes não tá dando apoio para quem tá do lado. Só o fato dele ter te dado ali uma aula, uma palestra em algum momento, o fato de a gente estar conversando aqui agora pode ser que uma mensagem sua transforme ali a carreira de alguém. Então, assim, olha pro lado, Exatamente. né, Felipe? Você tá transformando mais o mundo do que imagina, né? É isso aí. Eu fico muito feliz em trazer a minha história, porque algumas pessoas, em alguns momentos, vão se identificar, né? E ali você cria, é o que a gente falou no início, né? É ali que se criam as verdadeiras conexões, né? A pessoa conecta o elo da história dela com a sua e percebe, pô, eu tô... E isso é essencial para vendas. Você vende muito na conexão, no relacionamento verdadeiro que você cria com o seu cliente, né? E até as pessoas que não atuam diretamente em vendas, elas precisam aprimorar a habilidade de vendas, né? Porque em algum momento você vai precisar vender. Se você for um startupeiro, um cara de tecnologia que fica ali só desenvolvendo o sistema, no momento que você chegar, né, eureka, atingir o meu objetivo e desenvolver o sistema, e agora? Agora eu quero vender, eu preciso vender para o mercado, eu preciso apresentar para um investidor anjo, por exemplo, né? Você vai ter que ter o seu pitch de vendas, vai ter que mostrar valor para aquilo que você desenvolveu, né? Então, em algum momento, ou por muitos momentos, você vai ser vendedor, né?